O culto a Baal mencionado na Bíblia era uma forma de as pessoas adorarem um deus chamado Baal, que era venerado nas regiões antigas de Canaã e Fenícia. Os israelitas, em alguns momentos, deixaram de adorar o verdadeiro Deus, o Senhor, e caíram na adoração de Baal e deusas ligadas à fertilidade chamadas Aceras. Isso aconteceu principalmente quando Acabe era rei de Israel. Ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia, e permitiu a construção de templos para Baal em Samaria. Esse entusiasmo a Baal deixou Deus muito irritado, e Acabe é lembrado como um dos piores reis de Israel. Essa prática também influenciou o reino de Judá sob o governo de alguns reis, como Acás, que propôs práticas pacíficas, como fazer ídolos para Baal e sacrificar crianças. Tudo isso foi uma clara desobediência aos mandamentos de Deus. Os adoradores de Baal geralmente associavam suas práticas à fertilidade das colheitas e à reprodução. Eles acreditavam que adorar Baal traria prosperidade à terra, mas esses rituais muitas vezes incluíam práticas imorais, como prostituição sagrada e até mesmo sacrifícios de crianças. A Bíblia registra várias vezes em que o povo de Israel se afastou do Senhor para adorar Baal e outras divindades estrangeiras. Profetas como Elias lutaram contra a influência da idolatria a Baal e buscaram trazer o povo de volta à inspiração do verdadeiro Deus. A inspiração a Baal era detestável para o Senhor, pois representava a rebelião do povo contra ele e a adoção de práticas pecaminosas. Deus repetidamente anuncia ao povo sobre as consequências dessa idolatria. Versículos como Juízes 2, 17, Amós 2, 7 e Jeremias 7, 9 condenam a idolatria a Baal e outras práticas pecaminosas, mostrando como o povo se desviou do caminho de Deus e se envolveu na atração a deuses falsos. O entusiasmo a Baal é um lembrete importante na Bíblia sobre a importância da lealdade a Deus e a eliminação de qualquer forma de idolatria. É um aviso contra a busca de prosperidade e fertilidade por meios pecaminosos, em vez de confiar em Deus e obedecer aos seus mandamentos. O prazer a Baal e outros deuses pagos representavam uma ameaça constante ao entusiasmo do verdadeiro Deus na antiga Israel. Baal era considerado uma alma poderosa associada a várias áreas da vida, incluindo a fertilidade da terra, a produção de colheitas e a fertilidade humana. Seu entusiasmo muitas vezes envolve práticas que vão contra os princípios de Deus. Idolatria, destacando que as práticas associadas ao estímulo a Baal muitas vezes envolvem aspectos imorais, como prostituição sagrada e até mesmo sacrifícios humanos, incluindo o sacrifício de crianças. Durante o reinado de Acabe, um rei de Israel, essa idolatria se manteve. Ele se casou com Jezabel, uma princesa fenícia que promoveu o estímulo a Baal em Israel, a construção de templos e altares para Baal, juntamente com a introdução de práticas pagas, provocada a ira do Senhor. Eliseu, um dos profetas de Deus, confrontou a influência de Baal e declarou que Deus, e não Baal, controlava a chuva durante um período de seca. Isso evidenciou a supremacia de Yahvé sobre Baal. A história de Elias e sua rivalidade com os profetas de Baal em 1 Reis 18 é um exemplo notável de como Deus mostrou sua superioridade sobre Baal. Os profetas de Baal oraram em vão para que Baal enviasse fogo do céu para extrair seu sacrifício, enquanto Elias, em nome do Senhor, orou, e o fogo divino consumiu seu sacrifício, demonstrando o poder de Deus. A história de Elias nos registra a importância da oração fervorosa, da obediência a Deus e do testemunho corajoso da nossa fé, independentemente das situações. Além disso, destaca como Deus está disposto a demonstrar seu poder e responder às orações do seu povo quando estes buscam sinceramente sua face. A vida de Elias é um testemunho da realidade de Deus vivo e um exemplo inspirador de como a fé e a aceitação podem vencer a idolatria e a adversidade. Através de Elias, Deus mostrou que ele está vivo e que seus profetas são instrumentos de sua vontade. Que a história de Elias nos encoraja a buscar a Deus com sinceridade, a orar com fervor e a fidelidade fiel, independentemente das situações. O relato em 1 Reis 18, 1:40 fornece uma visão mais profunda desse evento marcante, e você pode explorar mais sobre a jornada espiritual de Elias, lendo os capítulos correspondentes na Bíblia. A história do Monte Carmelo é um dos eventos mais emblemáticos que ilustram a intervenção divina na vida de Elias. Determinação ao confrontar o espírito a Baal em um dos eventos mais emocionantes e dramáticos da Bíblia.
Como profeta escolhido por Deus, Elias esperava 850 profetas de Baal e profetas de Azerá, todos a serviço da rainha Jezabel e do rei Acabe, no Monte Carmelo. O povo de Israel foi dividido entre adorar o Senhor Deus e Baal, e Elias desafiou a nação a tomar uma decisão. Com uma pergunta incisiva, Elias questionou a multidão. Até quando vocês hesitam entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. 1 Reis 18, 21. Diante de uma multidão silenciosa, Elias propôs um teste. Ambos os lados deveriam preparar um sacrifício no Monte Carmelo, e ninguém deveria queimar o fogo. Clamaram a seus deuses, mas o Deus que respondeu com fogo do céu seria conhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal passaram horas em fervorosa espírito, gritando, dançando e até se ferindo para obter uma resposta de seu Deus. No entanto, nada aconteceu. De maneira sarcástica, Elias sugeriu que Baal talvez estivesse dormindo. Em contrapartida, Elias preparou o altar do Senhor, pediu que fosse inundado com água 3 vezes e orou humildemente ao Deus de Abraão, Isaque e Israel. Em resposta à oração de Elias, o fogo do Senhor desceu dos céus e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até a água que encheu a vala na volta do altar. Foi um milagre impressionante que provou a soberania do Senhor Deus. O povo de Israel, ao testemunhar esse poder, proclamou imediatamente: O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! 1 Reis 18:39. A idolatria e os profetas de Baal foram derrotados, e Elias planejou que fossem compreendidos e executados. O episódio no Monte Carmelo é um testemunho da fidelidade de Deus e de como ele responde à fé e à oração fervorosa. Elias demonstrou confiança e determinação, mostrando que Deus é digno de confiança e que o estímulo a ele é o único verdadeiro. Essa história inspirada destaca a vitória da verdade sobre a falsidade e a fidelidade de Deus em resposta à fé de seu povo. Pedras do altar e até a água na vala ao redor do altar. Essa demonstração extraordinária de poder divino confirma a confiança inabalável de Elias em Deus, mesmo diante de uma grande adversidade. Essa história do Monte Carmelo nos registra que, ao buscarmos a Deus com sinceridade e fé, Ele revela seu poder de maneira extraordinária. Inspira-nos a fidelidade ao Senhor, a não hesitar entre dois pensamentos e a confiar que Deus é vivo e soberano em todas as situações. Que nossa fé seja fortalecida, assim como a fé de Elias, enquanto buscamos servir ao Deus verdadeiro e vivo, o Senhor de toda a criação. 1 Reis 18, 20 e 40. Se desejar explorar mais profundamente essa história emocionante, você pode ler o relato completo em 1 Reis 18 na Bíblia. A Bíblia é rica em histórias fascinantes e lições profundas, e o confronto no Monte Carmelo é um exemplo incrível de como Deus declarou seu poder e soberania. Esse relato nos assegura que Deus está vivo, ativo, e responde à fé e à oração fervorosa. No episódio, o profeta Elias desafia os profetas de Baal em um duelo de espírito, e Deus responde com fogo do céu, confirmando sua supremacia. Elias, com coragem e confiança inabaláveis, prepara um altar para o Senhor Deus e pede que seja inundado com água, demonstrando sua fé inabalável em Deus. Em resposta a essa oração, o fogo do Senhor desce dos céus e consome o sacrifício, a lenha, as pedras do altar e até a água na vala ao redor do altar. Essa extraordinária demonstração de poder divino confirma a confiança inabalável de Elias em Deus, mesmo diante de uma grande adversidade. Entre o Senhor Deus e Baal, e o milagre em Monte Carmelo deixou o povo proclamando: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. 1 Reis 18, 39. Elias não apenas declarou publicamente o poder de Deus, mas também orou em particular 7 vezes antes de a chuva começar a cair, mostrando que Deus responde à oração fervorosa. No Novo Testamento, Jesus confronta os fariseus que o acusam de expulsar demônios pelo poder de Belzebu, uma referência a Baal-zebu, um deus filisteu. Jesus defende seu ministério, argumentando que o poder por trás de suas ações é o Espírito Santo e não Satanás. Mateus 12, 22-37. Essas histórias nos lembram que Deus está vivo, responde à fé e à oração, e sua soberania é incontestável. Alertam-nos contra a idolatria e o incentivo aos deuses falsos, destacando que não convidamos a participar com demônios.
Que essas histórias nos inspiram a buscar a Deus com fé e a consideração sua soberania em nossas vidas. Lembre-nos sempre de que Deus está vivo e ativo, pronto para responder a Zor aquelas ações que o buscamos com sinceridade. 1 Reis 18, Mateus 12, 22-37, 1 Coríntios 10, 20. A história de Elias no Monte Carmelo destaca ainda a importância da fé, da confiança em Deus e do estímulo exclusivo a Ele. Elias desafiou o povo de Israel a escolher o Senhor Deus e enfatizou a necessidade de servir ao Deus verdadeiro com fidelidade. Que essa mensagem ressoe em nossos corações, incentivando-nos a permanecer firmes na fé e na inspiração exclusiva a Deus. A história destaca a importância de discernir entre o Deus verdadeiro e Baal. Ela nos ensina que Deus responde à fé e ao compromisso de seu povo, como vimos quando o fogo do Senhor caiu e consumiu os sacrifícios, levando o povo a considerar Deus como o único verdadeiro. Essa narrativa nos instrui sobre a importância de confiar plenamente em Deus, mesmo diante de desafios e oposição. Assim como Elias, podemos confiar que Deus demonstrará seu poder em nossa vida quando buscarmos com fé e sinceridade. A passagem no Novo Testamento, onde Jesus confronta os fariseus, ressalta a importância de discernir os espíritos e considerar a obra do Espírito Santo. Jesus adverte que blasfemar contra o Espírito Santo é imperdoável, enfatizando a seriedade de alcançar as obras de Deus a Satanás. Isso nos incentiva a ser cautelosos em nossos julgamentos e a buscar a orientação do Espírito Santo em nossas vidas. Quanto à referência de Paulo em 1 Coríntios 10, 20, ele adverte os cristãos a não participarem de práticas idolátricas, pois por trás dos ídolos estão demoníacos. Isso destaca a importância do estímulo exclusivo a Deus e da renúncia a qualquer forma de idolatria. Essas histórias da Bíblia nos fornecem importantes lições sobre a fé, o espírito a Deus e a importância de discernir os espíritos. Eles nos registram que Deus está vivo, sua soberania é incontestável, e Ele responde àqueles que o buscam com sinceridade e fé. Que essas lições nos inspiram a buscar a Deus de todo o coração e a viver de acordo com seus princípios, reconhecendo sua soberania em todas as áreas de nossas vidas.